Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Ontem foi o dia D. Ontem, hoje, né? Porque começou 10h30, acabou 2h30, 2 da manhã. Hoje foi o dia D da reta final das eleições de 2022 para a presidência da República. Era o dia onde podia se definir o Lula num segundo turno, dependendo de como ele saísse, ou até levá-lo diretamente ao primeiro turno, se tivesse uma exuberante participação. O que aconteceu? Lula foi bem, Lula saiu ileso do debate, mas também os debates já não proporcionam este fato tão espetacular para definir uma eleição. O Marcos Coimbra vive dizendo isso aqui no Fórum Café para o Mauro Lopes. Marcos Coimbra, que estará domingo aqui na Fórum, analisando o resultado das eleições, um luxo, o melhor analista de pesquisas do Brasil, na TV Fórum, no domingo. Você tem compromisso conosco. O Coimbra diz, olha, nem o horário eleitoral mais define eleição, nem debate define eleição. E essa campanha está mostrando no seu percurso que ele tem razão. O que aconteceu ontem foi houve na candidatura Lula ali uma estratégia muito melhor trabalhada do que no debate da Band. Então o Lula não entrou, todo bonzinho, só paz e amor. Ele entrou também para dar umas cotoveladas se necessário fosse. E ele fez isso na exata medida no primeiro e segundo bloco do debate. O Bolsonaro foi para cima, teve vários momentos de troca de golpes entre Bolsonaro e Lula, direito de resposta para cá, direito de resposta para lá, provocados muito pela assertividade, ignorância, estupidez do atual presidente da República. O Lula não podia não revidar, porque senão ia ser acusado de covarde, como foi de alguma maneira no debate da Band. Teve que fazer ali, mostrar que não aceita ser rebaixado, não aceita ser destratado por um genocida. Era necessário que o Lula enfrentasse o Bolsonaro de forma firme, e ele fez. A Tebet fez um discurso que ela vem fazendo de forma calibrada nos debates, e os dois, Tebet e Lula, ganharam o primeiro e o segundo bloco. A gente teve acesso a conversas de gente que monitorou com quais esse foi o resultado das coisas. O que acontece? O Bolsonaro vem e fala, dancei. O marqueteiro, o Carluxo lá estava acompanhando as quales, ele, e falou, deu ruim, papis. Agora precisamos mudar a estratégia. Bota o padre no jogo. O Bolsonaro, cagão, fez a seguinte estratégia. Ele era o primeiro a perguntar no terceiro bloco. Ele podia escolher o Lula, e ele escolheu o Felipe Dávila, cujo mérito é ser genro do Abílio Diniz. Ser casado com a filha do Abílio Diniz é o grande talento deste homem. Grande talento. Essas pessoas da meritocracia que se falam como se fossem CEOs, gente que trabalhou a vida inteira, que pôs um umbigo no balcão. Tudo que ele fez na vida foi casar com uma mulher milionária, filha de um bilionário. E ali se apresenta como candidato dele mesmo, de uma ideia estapafúrdia de Estado mínimo, que ele nunca precisou de Estado para nada. Ele nunca entrou num ônibus na vida, ele nunca foi no SUS. E o Bolsonaro fez tabelinho com ele e deixou para o padre o Lula. Porque o Bolsonaro sabia que depois que ele fosse perguntar, viria o Lula. O Lula acabou se engalfinhando com o padre. Foi o momento mais tenso para o eleitor lulista, que estava assistindo aquilo, porque ficou preocupado. A audiência não gostou. Nas pesquisas às quais as pessoas não viram aquilo com bons olhos, mas perdoaram o Lula, porque se sentiram que ele foi provocado por um farsante,
coisa que ele disse para o padre. Um padre falso, um padre de festa junina, como disse a Soraya. O Ciro, que era uma peça importante desse debate, por quê? Porque os votos do Ciro podem definir o primeiro turno a favor do Lula. O Ciro ficou numa posição confusa. Essa história de não saber que lado é, se bate no Lula, se bate no Bolsonaro, bate mal, bate daqui, bate dali. Isso levou a campanha dele a um desastre do começo ao final, uma estratégia muito mal ajambrada, né, pelo seu marqueteiro, João Santana, que já fez campanhas brilhantes, mas que se perdeu completamente nessa eleição, e do próprio Ciro, que já é candidato desde 1994, né, um candidato que tem 30 anos de disputas eleitorais para a presidência da República, se deixou envolver numa coisa bizarra, e no último debate ele era o retrato disso, dessa bizarrice toda, e ele foi o pior, teve o pior desempenho do ponto de vista da conquista do voto, e vai perder voto. A questão é para quem ele vai perder voto. Se ele perder para Tebet, para Soraya, é a dança das cadeiras, até para o Bolsonaro, é a dança das cadeiras, fica tudo do lado de lá, porque a gente tem dois lados nesse processo final dessa eleição. O lado do Lula e o lado de todos os outros. Se o lado do Lula fizer 50% mais um voto, acabou. Então, se eles trocarem de voto entre eles, não muda nada. A questão é saber se o Lula conquistou votos do lado de lá para cá ou dos indecisos para cá. Como o Ciro não teve um grande desempenho, é possível que ele perca votos. Se ele perder voto para o Lula, acabou a eleição no primeiro turno. Mas eu queria falar mais uma coisa além do debate. Vocês já falei no programa, mas isso é um dado significativo. O Lula cresceu no Datafolha de ontem. Ah, mas Rola, ele tem 50%. É verdade, ele tem 50%. Mas os 50% dos votos válidos deste Datafolha é diferente dos 50% dos votos válidos do Datafolha anterior. E eu vou explicar por quê. Porque o Lula foi de 47 para 48 nos votos totais. O Datafolha arredonda os números. Ele arredonda para mais ou para menos, dependendo da casa decimal. Se for até 4, vai para menos. Se for até 5, 4,9, e de 5 para cima, vai para mais. O Lula, então, na outra pesquisa, que tinha 47, ele tinha, no máximo, 48,3,4. Mas ele não tinha isso, e vou explicar já por quê. Nessa pesquisa que ele tem... Não, 48 não, ele tinha, no máximo, 47,4. Nessa, para ele ter 48, ele tem que ter pelo menos 47,6 para arredondar para mais. Acontece que a base do cálculo de ontem foi 94 de votos definidos. Ou seja, os candidatos todos somados dá 94. E o Lula teve 48. Então, muito provavelmente, o Lula passou de 48, tem 48,3, 48,4, e isso é, sim, uma proporção de 50,4 que eles arredondaram para 50. Eu sei que a conta é toda confusa, mas o arredondamento desses 50 não foi de 49 a 49,5, 49,9. Foi de 50,1 para 50,4, o que já garantiria a vitória do Lula no primeiro turno, e se a pesquisa estivesse radicalmente correta, ela estivesse cravada, Lula ganharia no primeiro turno. Enfim, esses últimos dias definirão a eleição, e o debate vai contar muito pouco nessa definição do voto, a meu ver, a não ser, talvez, para candidaturas como a da Tebet. Ela pode crescer, pode ampliar seus votos nos grandes centros, especialmente na classe média.
Mas esse voto não será o voto do Lula. Nas bases populares, a Tebet não vai ganhar voto para tirar o voto do Lula. É isso, pelo menos, o que aparece nos primeiros relatórios das quais que a gente está tendo acesso. Queridas, queridos e querides, já estamos aqui com Marcos Caseiro e o deputado Padilha. Beijas e beijos a todas, todos e todes.